tua vida Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro, Rua Montevidéu 1191, igreja cujo pastor é o pastor José Santos, que está aqui no púlpito, e eu pertenço ao ministério desta igreja, sou membro aqui da Assembleia de Deus na Penha. Eu quero tratar de um assunto que é um assunto sério, porque atinge quem é cristão e não cristão. Há tabus na sociedade moderna e há tabus na igreja sobre o assunto. Eu quero ler o Salmo 4, versículo 8, eu vou ler duas passagens. Salmo 4, versículo 8. É a primeira passagem. Diz o texto: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos agora para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Jesus que instruiu. Eu quero falar sobre a segunda doença do mundo, que é a depressão. E uma definição de depressão é uma exaustão mental e ou física provocada por fatores internos do organismo, que numa linguagem mais técnica são fatores endógenos, isto é, aquilo que é do interior, tais como células do cérebro, questões hormonais, glândulas e a química geral do corpo e outros motivos não descobertos e outros tantos motivos internos do organismo humano que pode levar uma pessoa à depressão. E por fatores externos, isso é, fatores que é chamado de exógenos, aquilo que está fora de, ou o que chamamos de depressão reativa, uma reação a fatores externos, tais como perdas, injustiça, indecisões, abandono psicológico, estresse pelas pressões da vida. Por incrível que pareça, a depressão é a doença menos diagnosticada e a mais debilitante na sociedade. E ela é a menos diagnosticada por esses fatores que eu vou dar para você: ignorância, falta de oportunidade para ir a um tratamento ou rejeição da pessoa em não querer aceitar uma enfermidade que é legítima como a depressão. Sabe o que tem acontecido? É que muitas pessoas que poderiam ter um padrão de vida melhor, hoje sofrem durante toda a sua vida de uma agonia mental, emocional e física pela falta do tratamento
E, como consequência, prejudica relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho e produtividade. A bem da verdade também tem que se dizer que muitas pessoas que buscam ajuda porque estão depressivas encontram um público desinformado que as estigmatiza. Depressão? Isso é falta de caráter, é um preguiçoso, sabe? Não tem vontade própria. E no meio da igreja, chegou a nossa vez. Isso é um fraco espiritual. Isso é um relapso espiritual por causa do que a depressão produz. Desinformação lá fora e desinformação aqui dentro. Agora escute dados da depressão, que é interessante você ouvir. Aqui, nessa minha palavra aqui introdutória. 10 a 12% dos homens têm depressão, principalmente na andropausa, né? Dos 40 e pouco aos 50 e pouco. Taxa hormonal cai. É mais comum a depressão nas mulheres. E logo tirando aqui, não é porque mulher é mais fraca, não é nada disso. É porque é muito fácil você entender porque a depressão é mais comum nas mulheres. Porque os ciclos e as variações hormonais da mulher, o ciclo menstrual, quer dizer, a cada 30 dias a mulher tem uma variação hormonal, certo? Gestação, pós-parto e a menopausa. Então, por isso, as mulheres, é mais comum a depressão nas mulheres. Ela também é comum em idosos, não como o senhor, mas a depressão é comum em idosos, tá certo? Isso é um coroa alegre, mas ela é comum em idosos. A depressão é comum a todas as classes sociais e raças. Ninguém escapa. Agora escute esse dado, que é um dado muito interessante, é um dado até para você pensar. 15% das pessoas depressivas que não são tratadas cometem suicídio. E agora olha um dado mais terrível. 80% das pessoas que cometem suicídio são portadoras de uma doença que poderiam ser tratadas a nível mental e evitar o suicídio. E até no meio da igreja a gente pensa que tudo que é suicídio é o capeta. É só diabo. É o Satanás. Foi o diabo que jogou ele da ponte. Foi o diabo que jogou ele debaixo do carro. E muitas vezes é um problema mental que podia ser tratado e evitar o suicídio. Agora eu vou dar para vocês os sintomas para você codificar a depressão. Os sintomas que eu vou falar aqui, se perdurarem mais de 2 semanas na sua vida, depressão à vista. Agora, deixa eu dizer logo uma coisa. Eu vou citar aqui uma lista. Aí, na primeira que eu citar, você está enquadrado. Estou depressivo. Já estou depressivo. Bem, pelo amor de Deus, dá um tempo, vai, irmão. Eu vou citar uma lista grande. Se a maioria desses sintomas se manifestarem, ou estão manifestos em você, é um sinal forte de depressão. Eu vou citar, porque é uma lista grande. Vocês estão rindo? Não deu tempo. A lista é muito grande.